Olá, boa noite. Estamos começando mais uma leitura didática. A nossa live aula de toda semana. Ontem, excepcionalmente, não pude fazer e faremos hoje, nesse momento, tá? Só antes de começar, algumas informações aqui importantes. Todas as minhas ações nas redes sociais têm o apoio cultural WhatsApp 120034. Lá tem programação neurolinguística, neurofeedback, psicologia, psiquiatria, fonoaudiologia, diversos serviços, para a saúde mental, tá? Prestigiem lá minha amiga Rose Rosa no Instagram, tá? Opa, tem gente chegando aí. Bia, seja bem-vinda, tá? Hoje nós vamos falar de história antiga, as primeiras civilizações mundiais. Queria aproveitar, antes de começar o tema, eu sempre trabalho aqui com a corrente do bem. Estamos precisando de pallets para um trabalho social, tá? Para um projeto social. Então, quem tiver alguma dessa madeira aí, fazer contato aí conosco, tá? Queria divulgar também, né, o trabalho da Laura, que faz um açaí delicioso, e ela, tudo delivery que eu vou falar agora, tá? São pessoas que estão empreendendo, né, tentando criar, sobreviver aí em meio a essa pandemia, que eu dou a força aqui, o jabá voluntário. É o 99551-8909. Meu amigo Celso, que está fazendo aí conservas, patê de berinjela, 98247863. A Débora também, que junto com a sua mãe lá, Dona Graça, também estão fazendo temperos e conservas também. 9826-58988. Meu amigo Fernando, que é consultor imobiliário, quem quiser saber como acessar projetos imobiliários aí de construtoras, financiamento pela Caixa, ele ajuda de uma forma excepcional, ele tem um conhecimento profundo. Não deixem de procurá-lo. 994622-101. Queria divulgar também o canal do amigo Jax, que já fez algumas lives comigo, e esse mês de março ele vai estrear uma live ambiental sobre o abacateiro. Acompanhe ele lá no Instagram, Mr. Green, RDS, Alô Verdes, tá? Mr. Green, Alô Verdes. Queria também o Paulo, faz um em geral, 125 e também, João Francisco, grande abraço aí, meu afilhado. Tô assinando para você. E também divulgo aí o trabalho da Maiara, filha do meu amigo Márcio, para as mulheres ficarem aí mais bonitas. Ela faz serviço de bronzeamento artificial em BH. Olha que novidade legal. 9272-6112, 8576-7985. Depois que eu vou deixar a gravação dessa videoaula e vocês podem acessar todas essas informações que ficarão lá gravadas. Muito bem. Aí, hoje vamos trabalhar com uma matéria que normalmente ela é comum ao primeiro ano do ensino médio e também ao sexto ano do ensino fundamental, que são as civilizações antigas. Bom, para início de conversa,
queria dizer para vocês que os povos da humanidade, há um tempo atrás, eram chamados de pré-históricos. Opa, Aline, seja bem-vinda. O que são povos pré-históricos? Eram povos que antigamente diziam que não dominavam ainda a escrita. Aí se chamavam de pré-históricos. Porém, houve todo um avanço na compreensão do que é história. O conceito de história vai mudando com o tempo. E hoje não se diz mais pré-história, povos pré-históricos. Porque, afinal de contas, tudo é história. É a grande novidade. Tudo é história. Todos os povos tiveram uma forma de comunicação não exclusivamente na escrita, tá? Nós tivemos povos que se comunicaram com pinturas rupestres, deixando nas cavernas desenhos que aí os paleontólogos, que são esses profissionais que aprenderam a decifrar esses códigos deixados ali, conseguiram decifrar como que era a sociedade, como que era a organização desses povos, com a simples inscrição que deixaram nas cavernas. Isso é possível de ver até em cavernas que estão perto de nós, como Lapinha, a Gruta do Maquiné. Lá também tem pinturas rupestres. Aliás, foi em Minas Gerais que acharam o crânio da Luzia, que seria a mulher, né, ou que seria o crânio da mulher mais antiga, né, da história. Mas, na verdade, a previsão que se tem da presença do ser humano na Terra é de mais de 12 mil anos antes de Cristo. Na forma da Revolução Agrícola. Mas ainda há resquício de que, muito antes disso, haviam grupos humanos. A grande diferença é que esses grupos humanos eram como naquele filme da Era do Gelo. Eles viviam numa era glacial, porque a temperatura da Terra ainda não tinha alcançado o seu equilíbrio. Então, restava ao ser humano viverem como caçadores ou coletores. Eles só colhiam o que brotava pronto das árvores. Ou os peixes, que também, né, na fase que não conheciam fogo, imagina que as pessoas comiam esses animais crus. Só que depois que a temperatura da Terra foi e o sistema começou a dar ao ser humano uma outra possibilidade, que é a agricultura, a cultura da terra. E isso aconteceu mais ou menos 12 mil anos antes de Cristo, em que os povos deixaram, o ser humano deixou de ser nômade, porque o homem das cavernas, o famoso homem das cavernas, era nômade e passou a viver como sedentários. Mas sedentários não é de sedentarismo, como a gente entende hoje, do tipo que não faz nada. Mas sedentário no sentido de que passaram a ficar fixos. Passaram a se fixar à Terra. E aí, o ser humano começou a descobrir que não precisava
de sair para caçar o animal, para comer a carne, só quando tinha fome. Que ele poderia criar rebanhos de animais, aqueles próprios para o abate, mas que pudessem deixá-los reproduzir primeiro em cativeiro. E aí passaram a fazer esses cercamentos e começaram a se fixar a terra, e passaram a descobrir o papel da semente, que você poderia semear e que você poderia desenvolver a cultura de algum produto. E aí, aquilo que você cultivava crescia, florescia e dava frutos. E aí passaram aí aos poucos a descobrirem as hortaliças, a descobrirem os legumes, a descobrirem a importância do sal. O sal tem uma importância fundamental para as primeiras civilizações, como até hoje o ser humano é muito dependente do sal. E aí eles seguiam as rotas em busca do sal. E era muito importante também os rios. Eram ao redor dos rios que eles encontravam as terras férteis. Não é à toa que as primeiras civilizações surgiram na região do chamado Crescente Fértil, que é uma região onde se localizava a antiga Fenícia, que inclusive atribui-se aos fenícios ao surgimento da escrita, a criação de códigos de escrita, aos mesopotâmios, a famosa Mesopotâmia. Mesopotâmia, na tradução grega, quer dizer terra entre dois rios. E que rios eram esses? Era o rio Tigres e o rio Eufrates. Esses dois desembocavam no Golfo Pérsico. Essa região é onde atualmente está o Iraque. Ali, naquela época, era a região da Mesopotâmia, há 12 mil anos antes de Cristo. Bom, desses povos mesopotâmios, nós tivemos o desdobramento em vários povos. Aí nós temos, e cada um foi que as civilizações fossem crescendo sob um regime e criando sistemas militares, foram se complexificando. Primeiro eram os sumérios, que depois foram dominados pelos acádios, que depois foram dominados pelos babilônios. Aí o povo da Babilônia depois ficou sob o controle dos assírios, finalmente dos caldeus. Aí eu me lembro muito de uma revistinha em quadrinho antiga, que era uma revistinha do Asterix e Obelix, não sei se todos conhecem, que mostrava um pouco desses povos, mas pegando também que eles trabalham muito com a história da França antiga, né? Que eram os gauleses. Mas esses povos do Crescente Fértil foram sendo dominados uns pelos outros até se tornarem a grande civilização dos persas. Bom, na organização política desses povos, eles se dividiam em cidades e estados. Ô, minha amiga Patrícia, seja bem-vinda. Estou falando aqui sobre os povos antigos. Essa live vai ficar depois da gravação para quem quiser depois pegar do início, tá?
E foram nessas cidades, estados, que compunham esses povos da Mesopotâmia, é que surgiram vários sistemas de governo, vários sistemas de organização. E o sistema de governo que havia eram de reis que dominavam esses povos de uma forma muito centralizada, e eles conseguiam essa obediência que é feito a partir do poder que é o poder teocrático. Quer dizer Deus, o divino. Crático vem de cracia, que é poder. Ou seja, um poder divino. Quem tinha esse poder divino? O rei. Porque sempre, na verdade, é claro que esses povos antigos não tinham ainda a revelação, que inclusive chegou para um desses povos, que eram os hebreus, que passaram a difundir a crença num Deus único que se revelou para o povo hebreu, que hoje a gente entende como o povo judeu. Mas os outros povos tinham uma infinidade de deuses. Mas uma coisa era consenso, onde, dependendo do Deus que regia essa cidade-estado, o governante principal, o rei, ele era o representante de Deus naquele território. E por isso, obedecer ao rei era obedecer a Deus, era obedecer ao poder divino instalado naquele lugar. E foi nesse amálgama aí, que vamos dizer assim, de uma sociedade que estava se desenvolvendo, que estava buscando a sua forma de vida ali em sociedade, é que surgiram, a partir também da vontade divina do rei, é claro, a criação de normas, de códigos de conduta, até para organizar a vida em sociedade. E aí eles criaram o primeiro conjunto de leis que se tem em história, que é o famoso Código de Hammurabi, que veio dessa região da Babilônia. Ou melhor, da Mesopotâmia, desculpa, do Crescente Fértil. E foi nessa região também que surgiram duas ciências importantes. Uma era a astronomia, que até hoje ela o que se associa a esse modelo astronômico da época. Dali que surgiram os signos do zodíaco, tá? Porque na verdade a astronomia era a observação das estrelas, e eles tinham uma leitura que eles faziam do céu das estrelas que regia a vida das pessoas. Aí daí que surge também a questão dos signos em função dessa observação que eles faziam. E onde surge também a matemática, como forma de organizar a vida em sociedade. Bom, como a proposta aqui é uma leitura didática, eu selecionei aqui alguns trechos de um livro didático. Eu estou usando aqui o da Positivo, que tem algumas coisas interessantes para ilustrar o que eu estou falando aqui. Vamos lá. Lembrar aqui o que eu selecionei. Tá. Aí nós temos... Aqui um trecho que fala da domesticação de animais, como que era feita naqueles primórdios. Aí, né, Paty, a gente lembra do rock and roll, né? Desde os primórdios até hoje em dia, o homem ainda faz o que o macaco fazia dos Titãs, né? O Ender aí, seja bem-vindo. A domesticação de animais. É possível que os primeiros agricultores espantassem ou matassem os animais selvagens que se aproximavam dos campos cultivados. Tá? Porque aí era o grande conflito, né? Eles estavam ali
ao mesmo tempo tentando trabalhar a agricultura e tentando domesticar os animais. A Patrícia respondeu sim, né? Porque aí a gente vai conversando e vai lembrando, né? A gente olha para os amigos, ó, a amiga roqueira aí, deixa eu lembrar de um rock. Afinal, é a reação mais esperada diante de seres que ameaçavam a integridade do suprimento de comida para os humanos. E talvez tenham percebido que podem aumentar suas reservas de alimentos. Não sabe ao certo como ocorreu o processo de domesticação de animais para consumo. Mas há indícios de que há 10 mil anos, aí vamos lembrar do Raul Seixas também, né? Aí só quem nasceu há 10 mil anos atrás. Só que aqui é 10 mil anos antes de Cristo ainda. Já havia ovelhas e cabras vivendo em aldeamentos humanos e sendo alimentados com sobras de grãos. Então, ou seja, aí não é à toa que boa parte das atividades de pastoreio tem a ver com as plantas, com cercamentos, de ovelhas e cabras, né, que foram os primeiros animais a serem domesticados naquela região do Crescente Fértil. Deixa eu só organizar isso aqui. Peraí. E aí, pessoal, além disso, aqui diz aqui, ó. Contudo, nem todos os animais eram aproveitados para alimentação. O caso dos cães. Alimentados e treinados, pequenos filhotes de lobo asiático se tornaram comuns na convivência com os humanos, ajudando estes no pastoreio. Então, ou seja, foi quando o ser humano começou a descobrir que nem todos os animais serviam para serem alimentados. Alguns animais tinham uma função de apoio pelo seu comportamento, né, pela sua forma de agir, de apoio a essa atividade humana. Então aí o ser humano descobriu, não, o cachorro eu não vou comer, o cachorro ele vai me ajudar a controlar essa manada aqui quieta aqui. Né? Ele vai latir para que todos fiquem lá quietinhos. Né? Então o cachorro foi usado como um apoio, tá, ao pastoreio. Tá. Todo mundo aí tá dando para poder acompanhar a live? Para mim parece mal. Depois das porcas, por volta de 9 mil anos atrás, o auroch, que é um tipo de gado asiático, também chamado de bisão europeu, seria como se fosse um búfalo, né? Ele foi domesticado há aproximadamente 8 mil anos. E acredita-se que dessa evolução mesmo que vai surgir aí o formato mais do bovino e tal. Dessa forma, os primeiros agrupamentos de humanos sedentários, entendendo e repetindo, nós tínhamos na Era do Gelo, na Era Glacial, esse homem do Paleolítico, que era um nômade, porque ele vivia atrás da caça. Então, quando ele não achava a caça, ele procurava outro lugar que tinha. Então, eles não ficavam fixos. Foi a partir da mudança do ecossistema, quando acabou a Era Glacial, até o filme do Era do Gelo mostra isso de uma forma interessantíssima lá no final, né? Quando começa a secar as geleiras, aí começam a surgir um ecossistema perfeito, é que aí o ser humano vai descobrir a agricultura, vai descobrir uma forma de domesticar os animais, e aí eles deixam de ser nômades e passam a se agrupar e viverem juntos num mesmo território.
Aí a Patrícia comentando aí, talvez a partir desses povos tenham começado um vínculo maior com tais animais. Isso mesmo, Patrícia. Né? Foi o vínculo desses primeiros povos, que é o que nós vamos chamar de conceito de civilização. Tá? A civilização ela surge a partir do momento em que as pessoas vivendo em conjunto, criando regras de convivência, tendo na sociedade, é interessante. Elas é que organizavam todo esse serviço da agricultura, elas tinham um protagonismo nesse trabalho. Então é interessante, como é que se comprova isso? Através dos vestígios arqueológicos, principalmente as cerâmicas. E algo curioso é que havia uma cultura de muito respeito e admiração pelo trabalho da mulher. Tanto que a maior parte dos desenhos que encontraram em cerâmicas eram retratando figuras femininas, enaltecendo o trabalho delas. Ou seja, quase que homenageando as mulheres que viviam naquelas civilizações do Crescente Fértil, onde teria surgido a humanidade civilizada no mundo. É claro que a gente não pode se prender a um conceito de dizer que foi na Mesopotâmia a primeira civilização do mundo, porque o mundo é muito vasto. Então, provavelmente nós teríamos outras civilizações, mas todos os vestígios arqueológicos apontam para aquela região, como uma religião que seria o berço da civilização humana. A sociedade, então, ela começou nessas civilizações a se organizar na figura do rei, que representava o poder teocrático, o poder central, inspirado por Deus, onde ele tinha o apoio dos sacerdotes. Os sacerdotes eram os guardiões místicos daquela crença daquele povo. E onde nós tínhamos também a organização, como eu já falei, de uma organização militar. Porque eles tinham essa coisa do contato com outros grupos que também queriam ser rivais e disputar. Então, nós precisávamos dos soldados, que eram aqueles que serviam tanto para a repressão interna quanto para a guerra externa. Aí tem aí a Patrícia fala, os homens saíam para a guerra e as mulheres dedicavam-se às artes. Isso, Patrícia. Né? Muito bem. Então, aí é a hora onde você tem um pouco da divisão de tarefas, né? Mas se percebe naquele momento que não tinha assim o que nós vamos ver depois nas civilizações ocidentais, com uma redução muito drástica da condição da mulher. O que os vestígios arqueológicos mostram é que havia um reconhecimento da contribuição da mulher nessas civilizações do Crescente Fértil. E aí, numa condição mais subalterna, nós tínhamos os camponeses, que eram aqueles trabalhadores braçais que realmente estavam lá cuidando, né, Só que os camponeses, eles tinham uma especialização ali, muitos faziam o trabalho de pastoreio também, o trabalho agrícola, mas nós tínhamos uma condição muito pior ainda, que era dos escravos. E é importante a gente frisar bem esse nome escravos, para a gente poder fazer um outro paralelo
com uma generalização da escravidão, sempre associando a escravidão ao que aconteceu aqui na América com a escravidão dos africanos. É bom a gente lembrar que a prática da escravidão é uma prática milenar. Então, a gente não pode reduzir toda a escravidão à escravidão africana. Normalmente, os escravos eram aqueles dominados, eram os perdedores da guerra que sobreviviam. Em boa parte. Ou mesmo, dependendo das regras daquela civilização em si, poderia ser um escravo aquele que não se enquadrou, aquele que foi punido. Então, esses escravos recebiam tarefas mais pesadas. Como, por exemplo, no caso do Egito, as pirâmides. Quem puxava os blocos de pedra para erguer as pirâmides eram escravos, que faziam esse trabalho braçal, mais pesado. Tá? Bom, aqui, como eu estava falando do protagonista feminino, por exemplo, tem algumas imagens, não sei se dá para ver direito aqui, ó, de algumas esculturas que foram encontradas de cerâmica, sempre aqui, ó. A grande maioria das esculturas sempre homenageando mulheres, sempre representando o corpo feminino. Tá? Bom, aí nós vamos mostrar aqui para vocês um pouco, aqui um mapinha dessa região que eu estou falando, tá? Essa área aqui em laranja é a região da Mesopotâmia. Não, perdão, desculpa. É a área aqui em azul, não sei se está dando para ver esse tom de azul, tá? A região da Mesopotâmia está mais aqui em cima. Que é uma região cercada por dois rios. O rio Eufrates e o rio Tigres, que vão desembocar aqui no Golfo Pérsico. Aí nós temos o desenvolvimento de uma outra civilização, que é a civilização egípcia, tá? Que também surge ao longo de um rio, um rio que todo mundo já ouviu falar, o famoso Rio Nilo. Tá? E toda essa região aqui é a região do Crescente Fértil. E não é à toa que é nessa região que nós temos aqui, do lado de cá, os hebreus, que seriam esse povo da revelação, em que a Bíblia lá vai falar de Abraão, né, do povo que foi escolhido, que teria sido escolhido por Deus para fazer a revelação desse Deus único, e que aí foi prometido para eles uma terra, a terra prometida, onde jorrava leite e mel, né, onde tinha, eles seriam devolvidos ao paraíso, né? A Patrícia lembrando, depois vem Moisés, vem os 10 mandamentos, aí você vê um outro tipo de organização. Você tem lá uma organização teocrática, em que eles criam um código de convivência, código de Hammurabi. Nós vamos ver os hebreus, através de uma revelação divina, a Moisés, a entrega da tábua dos 10 mandamentos, onde eles deveriam cumprir alguns mandamentos que seriam fundamentais para que aquela civilização prosperasse, que é o não matar, não roubar, não cobiçar a mulher do próximo, como os 10 mandamentos nós temos aí, né?
Então, esses povos mesopotâmios viveram lá junto com os hebreus, junto com os fenícios, junto com os egípcios, nessa toda a região do Crescente Fértil, que compreendia os rios Eufrates, Tigres, o famoso rio Nilo, que é o maior rio do mundo. Há controvérsia, tem gente que até fala que o nosso rio Amazonas perde para o Nilo por pouca coisa, perde. Ao longo dos rios e civilizações, a luta pela conquista da terra fértil é que faz com que esses povos lutem entre si, né, e que consigam, aí depois de civilizações passam a se tornar impérios à medida que eles vão conquistando territórios, dominando inimigos. Ou nem sempre quando dominam inimigos. Uma outra forma também de união entre os povos é através dos casamentos combinados, né, de uma princesa de um reino com um príncipe de outro, aí os reinos vão se unificando. É o que vai acontecer principalmente quando aí nós vamos ver a parte do desenvolvimento das civilizações ocidentais já na parte europeia, né? Bom, a questão da religião, falando um pouco mais detidamente sobre ela. Como eu já coloquei, né, os mesopotâmios eram politeístas. Eles acreditavam em muitos deuses, em vários deuses, né? E além disso, aí cada cidade-estado tinha uma divindade principal para proteger os habitantes. Acreditava em vários deuses, mas tinha ali em cada cidade-estado uma referência. Opa, a Tamires aí participando com a gente, a Aninha Laje, sejam bem-vindas. Os sacerdotes auxiliavam o rei, mas eles tinham importância e destaque próprios na sociedade, já que detinham os conhecimentos necessários para saber com precisão a época do plantio. Então, ou seja, o sacerdote, ou seja, a religião que determinava esse tempo da colheita, esse tempo do plantio. Então os sacerdotes sabiam, porque na verdade eles também estudavam um pouco como é que era esse fenômeno, né, da natureza em relação à época certa da colheita do milho, da colheita de cada cultura que eles tinham por lá, né? E dominavam também, né, conhecimento de astrologia pela observação, né, que é a criação dos signos, né, e da astronomia pela leitura, né, a astrologia, astrologos, conhecimento dos astros, e a astronomia, descrição dos astros, né, sabiam a época das cheias, por exemplo, do sol, que a gente pode até comparar com conhecimentos antigos, né? Tem pessoal do interior costuma, principalmente em relação ao cabelo das mulheres, até hoje tem muita gente que usa isso, né? Tem que para cortar o cabelo tem a lua correta para cortar, né? Para arrumar, não sei. Aí talvez uma das mulheres aí vai saber me responder sobre isso. Mas tudo vem desse tipo de conhecimento, né, ligada à astrologia. Fase da lua, posição do sol, incluindo as eclipses. Também dominava as técnicas de construção de canais e diques fundamentais para a irrigação. Pessoal, ao longo do rio Nilo, por exemplo, porque tem um detalhe naquela região lá, onde não é rio é deserto. Então os rios, eles conseguiram fazer a transposição
de canais através dos rios que levavam essa irrigação para outros campos, transformando algumas partes de deserto em pequenos oásis, onde eles conseguiam também desenvolver a cultura. Aí a comunidade fala, bem-vinda. E ao contrário de outras civilizações da antiguidade, os mesopotâmicos adoravam a vida e não se preocupavam com a vida após a morte. Então é interessante assim, essa questão do culto da vida, tanto que eles conservavam, eles embalsamavam, os egípcios, como a gente sabe também, embalsamavam as pessoas quando morriam, porque eles até acreditavam que um dia essas pessoas voltariam à vida por aqui, né? Não tinham essa coisa da vida eterna apenas como algo ligado a um céu e tal, né? Eles tinham essa vinculação de amor à vida, né? Enquanto que muitas religiões ocidentais, ou grande parte do desenvolvimento da religião cristã, infelizmente, trabalhou mais o aspecto da morte, enquanto as pessoas deixavam, às vezes, de cuidar de coisas, de cultuar a vida, de aproveitar a vida, para se preparar de uma forma fúnebre em vida, apenas para uma vida, uma segunda vida após a morte no céu, né? E aliás, a Igreja Católica na Idade Média foi uma boa representação disso, tá? Bom, e aqui tem uma parte falando da cultura e influências dos mesopotâmios, para a gente poder entender um pouco como que hoje a gente herdou muita coisa valiosa do trabalho desses povos primitivos, ou melhor, das civilizações primitivas, que povos primitivos nós já tínhamos aqueles nômades lá da Era do Gelo. Muito do que atualmente é considerado trivial se originou na Mesopotâmia, como os veículos com roda, os tijolos de barro, o cultivo de grãos e a linguagem escrita. As contribuições culturais dos mesopotâmios não param por aí. Claro que muitas mudanças ocorreram. Afinal, são milhares de anos que nos separam daqueles que formaram as primeiras civilizações do mundo. A Tata Colônia não sabia disso. Contudo, há uma certeza: todo conhecimento, hábitos, costumes, tecnologias elaborado no passado pode ser útil, tanto para ser aperfeiçoado quanto para não ser repetido. Aliás, a função da história é essa, gente. Para gostar de história, a gente faz uma coisa que a gente tem atualmente. A história não é o passado. A história é passado, presente e futuro. Não tem sentido estudar o passado se ele não tiver nenhum valor para o nosso dia atual. Então essa coisa... Aí aproveitando aí a influência da Patrícia aqui participando da minha live, né? E lembrando a minha irmã Késia, que é fã do Engenheiros do Havaí. A história se repete, mas a força deixa a história mal contada. Porque o que ocorre com a história é a distorção. É o uso da história para fins politiqueiros, para dominação. Mas a história em si, ela é bonita, ela tem a ver com a nossa vida. A vida de cada um é história. Lembro que você citou a Mesopotâmia. Isso, você falou da cerveja, lembro. Né? Do surgimento lá também, né? Então, ou seja, tudo que nós temos hoje é herança desse crescente fértil.
né? Inclusive a Patrícia lembrou aí da própria cerveja que eles tinham lá, essa prática da fermentação que gerava uma bebida, né, similar ao que nós conhecemos hoje como cerveja. Todo conhecimento, hábitos, costumes, tecnologias elaborado no passado pode ser útil. Uma das mais importantes contribuições dos mesopotâmicos há 6.000 anos, pelo menos, já havia um sistema de registro de símbolos referentes, basicamente a elementos e produtos do cotidiano, como cereais e gado. Estamos falando da escrita pictográfica, imagens figurativas simbolizando palavras. Como aqui, ó, tem uma pedra aqui, que é um acervo arqueológico, não sei se dá para visualizar bem, onde nela tinha vários símbolos que era uma forma de escrita que eles tinham para representar. Para a interpretação arqueológica, essas escritas descreviam como que era a vida em sociedade daqueles povos antigos, tá? Bom que conseguiu visualizar, né? Porque às vezes a gente mostra, a gente não sabe, né? Se a pessoa está visualizando direito. Obrigado aí pelo feedback. Então deixa eu ver aqui onde eu parei. Então entenderam aqui? Escrita pictográfica, né? Ou seja, você mistura alguns caracteres que seriam como se fossem letras com alguns desenhos. É como se eu quisesse escrever assim, que está aqui em cima aqui, a bandeira, né? Eu coloco um A e desenho a bandeira lá com um triângulo, né? Então, ou seja, isso é uma escrita pictográfica, onde eu misturo desenhos, códigos e tal, que vão representar uma forma de escrita, uma forma de linguagem. Imagens figurativas simbolizando palavras. Em vez de eu escrever bola, B-O-L-A, eu desenho uma bola, né? Aqui, aí fala aqui inclusive que desenhar uma espiga de trigo era fácil. Mas como simbolizar determinada quantidade de trigo? Aí é que os sumérios vão desenvolver o chamado alfabeto cuneiforme, que é escrito em forma de cunha, com a ajuda de uma espécie de estilete, formado por aproximadamente 1.500 sinais que representavam sílabas e palavras. A astronomia, com a criação do calendário, e a matemática, com a construção de obras hidráulicas, a criação de medidas, também são determinadas quantidade, a pesar. Então eles tinham um sistema de... Eles criaram lá um modelo rudimentar de uma balança de peso. Os babilônicos, que aí eram mais um povo da região do Crescente Fértil, buscaram organizar vários aspectos da vida cotidiana, usando como fundamento o Código de Hammurabi. Este regulamentava a sociedade segundo a lei de Talião, popularmente conhecida pela expressão olho por olho, dente por dente. Resumidamente, o Código de Hammurabi tinha retaliação como princípio. Que aí é onde nós vamos ver lá quando Jesus, lá no Evangelho, vai falar assim, esqueçam a lei antiga. Porque a lei hebraica, inclusive, era baseada no Código de Hammurabi.
Até tem uma controvérsia. O que inspirou o quê? Se foi o que está lá no Antigo Testamento que inspirou o Código de Hammurabi, ou se foi o Código de Hammurabi que inspirou o Antigo Testamento. Muitos cientistas vão falar que é o Código de Hammurabi. Os vestígios arqueológicos levam a crer que o Código de Hammurabi era mais antigo. Mas então essa lei do talião está lá, olho por olho, dente por dente. O que era? Como é que era naquela lei? A punição era na medida do que a pessoa praticou. Então era uma lei muito severa, que não tinha a questão da... É claro que eles tinham tribunais que poderiam também, né, abrandar, e sempre, né, como a gente... Nós temos uma situação até hoje. E há o famoso ditado, né? Para os inimigos a lei, para os amigos tudo, né? Então nós tínhamos também, é claro que os mais próximos do rei tinham algumas formas de defesa que talvez os camponeses e muito menos os escravos teriam, né? Então, para esses mais subalternos, dentro daquela civilização, a lei de talião era severa e né? É isso mesmo, a Patrícia colocou, que eu falei, roubou, cortou a mão, né? Aí, por exemplo, eu tenho aqui alguns artigos do Código de Hammurabi, para a gente ver um pouco assim, como curiosidade. Se qualquer pessoa amarrar outra, proibindo-a de algo, sem provar nada contra ela, então aquela que amarrou deverá ser condenada à morte. Ou seja, devia ter uma prática do pessoal lá, por qualquer motivo, amarrar o outro, né? Então se amarrou e não conseguiu provar por que amarrou, quer dizer, prendeu, não conseguiu... Então essa pessoa era condenada à morte por ter feito uma acusação sem prova. Já pensou se fosse assim hoje? Se alguém fizer uma acusação contra o homem e o acusado vai ao rio e nele se atira, se ele afundar no rio, o acusador deverá tomar posse da casa dele. Mas se o rio provar que o acusado não é culpado e ele escapar sem se ferir, então o que levantou a acusação deverá ser condenado à morte, e o que se atirou no rio deverá tomar posse da casa que pertenceu ao seu acusador. Então, ou seja, quando alguém acusava de alguma coisa, essa pessoa que era acusada ia até o rio e se atirava. Se ela se afogasse, é porque o acusador tem razão. Ela estava errada. Se a pessoa escapasse, significava que o acusador é que está errado, aí ele era condenado à morte. Né? Então, ou seja, a pessoa desafiava, né, a violência, a profundeza do rio, se ela, né, para ver se ela conseguia provar a sua inocência através dessa, digamos assim, né, o teste da honestidade, né, o teste da honestidade era dado pelo rio. Foi lá, tirou o rio, afundou, está errado. Saiu, é porque está certo. Se um juiz julgar um caso, chegar a uma decisão e apresentar seu julgamento escrito, se um erro posterior aparecer em sua decisão, isso por seu próprio erro, ele deverá pagar 12 vezes a multa estabelecida por ele no caso, e ser publicamente removido do posto de juiz, nunca mais se sentando ali novamente para presidir um julgamento. Já pensou?
que acontece aqui hoje no Brasil? Quando um juiz está errado, sabe como é que ele é punido? Com aposentadoria precoce. Ou seja, se o cara é juiz, tem aí uns 40 anos de idade, vai se aposentar. A punição é ele se aposentar, ganhando salário. Ai, ai, ai. Se alguém tomar conta de um campo para cultivá-lo e não obtiver nenhuma colheita de lá, deverá ser provado que ele não trabalhou no campo, e ele deverá entregar tanto grão quanto seu vizinho pôde colher ao proprietário do campo. Então, seja, né? Aí é uma coisa relacionada à colheita, né? Se você plantou, né? A Patrícia está concordando. Cruzes, difícil demais. Se um médico fizer uma grande incisão com bisturi e matar, aí vamos lembrar de uma coisa que eu já vi um médico, tá vendo? A ciência lá se desenvolvendo. Ou se abrir um tumor com bisturi e cortar fora o olho, suas mãos deverão ser cortadas. Tá vendo? O médico errou a operação e também perde a mão. Se um médico fizer uma grande incisão no escravo de um liberto e o matar, deve substituir o escravo por outro escravo. Ou seja, porque a pessoa tinha. Então ele tinha que se virar e arrumar outro escravo. O escravo que matou a operação, né? Se um construtor construir uma casa para alguém e não a estruturar da maneira apropriada, e a casa que ele construiu cair e matar o proprietário, o construtor deverá ser condenado à morte. Ou seja, praticamente é um código de retaliação puro, né? Tudo aqui, a maioria aqui é pena de morte. Se ela matar o filho do proprietário, o filho do construtor deverá ser condenado à morte. Tudo isso. Bom, na próxima aula eu vou falar mais da civilização egípcia, tá? Eu vou anunciar. Mas eu gostaria de agradecer a vocês por terem aí prestigiado essa aula sobre civilizações antigas. Porque nós já passamos aqui de 1 hora, né? Então aí para eu conseguir deixar gravado aí no Instagram para quem não pôde ver aqui. Mas agradeço desde já a todos os amigos, estudantes que prestigiaram aí essa live comigo, falando das primeiras civilizações que formaram a humanidade. Então, até a próxima aula, eu vou anunciar antecipadamente aí no Instagram sobre a continuidade das civilizações e aí eu vou falar do Egito, tá? Um grande abraço para todo mundo. Boa noite.